Ônibus do Transcol que tombou na serra estaria em alta velocidade. Pelo menos 25 pessoas estavam no coletivo, 8 foram socorridas. Novas imagens mostram um idoso sendo agredido e jogado em córrego no sul do estado. Ele foi cobrar da agressora um picolé que ela comprou fiado. A ação de bandidos de moto em Cariacica. Aqui, eles rendem um morador e levam o celular da vítima. Essa mulher também foi abordada, mas não tinha o aparelho e levou uma coronhada na cabeça. Sindi Rodoviários publica edital de greve marcada para segunda-feira. A categoria quer 4% de aumento. Os patrões oferecem 2%. População vai poder votar em modelo de barreira de proteção para evitar suicídios na terceira ponte. 4 propostas são avaliadas pelo governo. Funcionários da CDL de Vitória participam de simulação de incêndio. A cada 4 horas e meia, uma pessoa morre no Brasil vítima de acidente de trabalho. E armadilha em topo de árvore para capturar mosquitos que podem transmitir a febre amarela. Agentes foram treinados com técnicas de escalada para fazer o trabalho. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Acidente com o ônibus do Transcol na Serra pode ter sido provocado por excesso de velocidade. Pelo menos 8 pessoas tiveram que ser socorridas. Motoristas reclamam da insegurança no trecho. A cena assustou todo mundo que passou pelo local. O ônibus da linha 572 rodou na pista, tombou e caiu em cima de 2 carros. O acidente aconteceu na Avenida Norte-Sul, no bairro Rosário de Fátima, na Serra, numa região conhecida como Tobogã. A colisão ocorreu por volta de 8 da noite. Boa parte da avenida ficou completamente interditada. O coletivo havia saído do terminal de Carapina e seguia sentido Vitória, com destino ao terminal de São Torquato. Os cerca de 25 passageiros ficaram transtornados. Por sorte, ninguém teve ferimentos graves. Esse vídeo mostra como foi feito o resgate. O pessoal saindo pela janela ali, cara, olha lá. Viagem, brother. 8 pessoas foram socorridas para diferentes hospitais. Wanderson ajudou a socorrer várias vítimas. Ele conta detalhes do que teve que fazer para prestar ajuda. Quando cheguei, dentro do ônibus, a primeira coisa que eu fiz foi quebrar o vidro do ônibus e entrar para dentro do ônibus e começar a acalmar as pessoas. As pessoas falavam assim, o ônibus vai explodir, o ônibus vai explodir. Me tira daqui, eu vou morrer, não deixa eu morrer. Momentos depois, o corpo de bombeiros resgatou os outros passageiros. Havia vazamento de combustível, né? Sempre que há vazamento de combustível, há o risco de explosão. Então foram tomadas medidas cabíveis para a situação. Pelo menos aí umas 10 viaturas envolvidas aí na operação. Os ocupantes dos carros de passeio também não se feriram de maneira grave. Um dos condutores é uma mulher que mora neste condomínio que fica a poucos metros do local do acidente. Ela não quis gravar entrevista, mas após uma conversa com nossa equipe no início desta tarde, disse que estava se recuperando do susto em casa e que ainda sentia algumas dores pelo corpo. Segundo testemunhas, o motorista do coletivo estaria dirigindo em alta velocidade. O motorista do coletivo passou pelo teste do bafômetro, que não acusou presença de álcool, mas mesmo assim ele foi conduzido aqui para a Delegacia Regional da Serra para prestar esclarecimentos. Em depoimento, o condutor teria alegado que o veículo teria tido um problema mecânico. Esse especialista em segurança no trânsito afirma que a falha humana, na maioria dos casos, é responsável por causar acidentes, mas também fatores como condições da pista e falta de sinalização adequada podem provocar colisões. Há um declive seguido por um aclive. Os carros pesados, se você não segurar no freio, eles desenvolvem sozinho a velocidade. Então, ônibus, por ser um veículo de grande porte, pode ter excedido sim a velocidade. Quando é problema de suspensão, a tendência é arriar a suspensão. E estando com a velocidade compatível com a via, geralmente não dá tanto sinistro assim, até de capotamento, tombamento. O trecho é alvo de inúmeras reclamações de moradores e motoristas. O que poderia ser feito são redutores de velocidade, radar, que esses radares com certeza inibiriam os motoristas a exceder a velocidade da via.
A Prefeitura da Serra disse que já começou a fazer manutenção e sinalização nos 10 quilômetros da avenida e constatou que não é possível implantar radar ou quebra-molas no local por causa das condições físicas do trecho, segundo as orientações do Conselho Nacional de Trânsito. O caso do idoso jogado num córrego após cobrar uma dívida de picolé no sul do estado. Uma testemunha registrou com o celular o momento em que as agressões começaram. O idoso aparece lutando com a mulher no meio da rua. Aos poucos, os dois se aproximam do córrego. Ele tenta se afastar, mas é puxado pela agressora. Em seguida, um homem aparece e ajuda a mulher a empurrar o vendedor de picolé no córrego. A dupla sai caminhando tranquilamente. O caso aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim. O idoso trabalha como ambulante e vendeu um picolé para a mulher que não pagou. A confusão começou quando ele foi cobrar a dívida. Acabou sendo agredido. O carrinho de picolé também foi lançado no córrego. Pessoas que passavam pelo local conseguiram tirar o idoso, que chegou a ficar com a cabeça dentro da água. Ele estava desmaiado, foi resgatado pelos bombeiros e levado para o hospital. Que absurdo isso, hein? Apesar da cena revoltante, a mulher foi autuada por lesão corporal e vai responder ao crime em liberdade. E em Cariacica, uma moradora levou uma coronhada do assaltante porque disse que não estava com o celular. No bairro onde ela mora, comerciantes também são vítimas de criminosos. Os bandidos chegam de moto e rapidamente o carona chega armado e rende uma vítima que está do lado de fora. Obriga o jovem a sentar no chão. Enquanto um ladrão vigia, o outro entra na oficina mecânica e leva o dinheiro e celulares. A ação durou 30 segundos. Eram dois rapazes de moto já apontando um revólver, me dá o dinheiro, me dá o dinheiro. Aí eu entreguei, aí depois pedi o celular, um ajudante vinha, rendeu o ajudante também. Aí pegou o celular, montaram na moto e foram embora. O assalto aconteceu no bairro Nova Brasília, em Cariacica. A poucos metros da oficina, essa dona de casa de 39 anos foi atacada por outro bandido. Ela voltava de um aniversário com a filha. O assaltante deu uma coronhada na testa dela. A dona de casa passava com a filha nesta rua. Ela pediu para que a menina fosse na frente para poder abrir o portão de casa. Quando a jovem virou esta esquina, ela se deparou com um bandido armado e mascarado. O criminoso correu atrás dela, mas só alcançou a dona de casa. Mãe, assalto, só falou isso, saiu correndo. E eu fui correr, só que ele já vinha no pique de correndo atrás dela, entendeu? E o que ele disse para a senhora nesse momento que ele te abordou? Passa o celular, me dá o celular. Aí eu falei que eu não tinha um celular, não estava com celular. Ele pegou e me deu uma coronhada na minha testa e voltou pela mesma rua. A situação piora com o passar dos dias. Comerciantes estão trabalhando inseguros no bairro. O dono desse lava-jato, por exemplo, depois de 2 assaltos e uma tentativa, começou a trabalhar atrás das grades. Mesmo assim, fico com receio, fico com medo ainda. Nos assaltos que tiveram aqui, como que foi essa situação? Assalta, mão armada, o elemento chega, aborda, pede chave de carro, fica procurando e ameaça. Um já chegou a bater num funcionário meu. À noite, pior ainda, que a iluminação é precária, não tem iluminação pública. Já solicitamos a Excelsa fala que a rede não suporta uma iluminação melhor. E fica assim. Quem mora e trabalha no bairro é obrigado a conviver numa espécie de prisão, onde somente os bandidos estão soltos. É triste você trabalhar o dia todo e o vagabundo levar o seu dinheiro no final do dia. De noite eu não consigo nem dormir. Fecho o olho assim e lembro da cena do cara com o revólver na mão. Olha, sobre a iluminação pública, a EDP disse que a responsabilidade é da Prefeitura, que disse que para a substituição de lâmpadas, a comunidade deve ligar para 3354-5826. Já a Polícia Militar pede que as vítimas registrem as ocorrências. Ressaltou que a PM faz rondas na região. 4 modelos de barreira para evitar suicídios na terceira ponte estão sendo avaliados pelo governo e a população vai poder votar pela internet em uma delas. Depois de analisar diversas sugestões e ideias, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos, ARSP, selecionou 4 opções viáveis de projetos para instalar barreiras de proteção na terceira ponte. A primeira e mais simples surgiu em setembro.
Agora, mais recentemente, outras 2 ideias ganharam força. O projeto de número 4 veio de um escritório particular de engenharia e tem uma proposta diferente das demais. Essa opção 4 ela já veio após a finalização da consulta pública, nos foi apresentada pela Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa, por intermédio do deputado Marcelo Santos, e essa estrutura também vem por baixo da ponte, mas o material são redes sobrepostas, que apresentam um custo de instalação menor, uma complexidade também um pouco menor para a instalação. As 3 primeiras opções trabalham com o conceito de impedimento da tentativa de suicídio e a 4ª opção trabalha com o conceito de inibir, ou seja, não vai impedir por completo, mas iria inibir essa tentativa, mas de qualquer maneira a gente teria ali paralisação da pista de rolamento no caso da opção número 4. Todas as propostas estão disponíveis para a população capixaba avaliar em um site. Ao final das explicações sobre cada uma delas, o capixaba encontra um campo para votar qual a melhor ideia. A consulta online pode ser acessada a partir desta sexta-feira, dia 30 de novembro, até o dia 20 de janeiro de 2019. Além da pesquisa, a agência vai coordenar uma simulação aqui na Terceira Ponte no domingo, dia 9 de dezembro. O acesso vai ficar interrompido das 7 até as 9 horas da manhã. A ideia é testar uma espécie de evacuação da pista, caso esteja acontecendo uma tentativa de suicídio. A gente chama de plano de contingência, ou seja, se for necessário a suspensão do tráfego na ponte, essas instituições deverão estar treinadas devidamente para fazer o plano de evacuação. Ao final da consulta, as informações vão ser colocadas em um relatório que ficará disponível no site da agência reguladora. O resultado também será encaminhado ao governador do estado, que na data será Renato Casagrande, para a decisão de qual projeto será colocado em prática. É uma consulta pública feita na forma de opinião, de pesquisa de opinião. Nós vamos unir esse opinamento público, as informações técnicas que foram levantadas pela agência e vamos entregar isso ao governador eleito, à equipe do governador eleito. E até lá, evidentemente, nós continuamos sob a coordenação do governador Paulo Artung nessa questão. A consulta está sendo feita pelo site arsp.es.gov.br/consultas-públicas. A greve de ônibus anunciada para a próxima segunda-feira. Hoje, o Sindrodoviários publicou o edital de greve. Informou que vai manter apenas 30% da frota na rua. O edital de aviso de greve foi publicado nesta quinta-feira pelo Sindicato dos Rodoviários. Mesmo assim, ainda tem muita gente que não fazia ideia de que na próxima segunda os ônibus na Grande Vitória vão parar. Eu não sabia. É um baque, né? Porque a gente tem muito compromisso, a gente que depende do sistema de transporte público, né? Fica complicado. Moça, a senhora está ciente que segunda-feira os ônibus não vão rodar? Não sei. Se não rodar, o que a senhora vai fazer? Não rodar, não sair de casa. O motivo da paralisação seria por causa de uma proposta de apenas 2% de aumento no salário da categoria, abaixo do que era esperado. Os rodoviários estão em processo de negociação, data base 1º de novembro, e tivemos 5 rodadas de negociação nesse período e os empresários, na última segunda-feira, ofereceram para a categoria apenas 2% de reajuste salarial a partir de janeiro, ou seja, metade da inflação do período. E mais nada. A categoria, obviamente, recusou uma proposta indecorosa, inaceitável e decretou a greve para a partir de 0 hora de segunda-feira. Os passageiros que dependem do serviço estão preocupados. Muitos esperam uma carona, outros vão acabar ficando em casa. E há ainda quem pretende enfrentar o caos. Como eles prometem que vão deixar 30% da frota funcionando, eu espero contar com isso, né? Mesmo que eu chegue atrasado no serviço, mas eu chego. Eu creio que a empresa vai me buscar lá na minha casa. Se não buscar, fica em casa. Os trabalhadores esperam uma proposta de pelo menos 4% dos empresários. Se isso acontecer, a oferta entrará em votação. Somente outra Assembleia tem o poder de voltar atrás da decisão que foi tomada na Assembleia anterior. Nós estamos abertos ao diálogo e qualquer proposta que vier dos empresários, obviamente, nós vamos submeter à apreciação da Assembleia, que tem o poder para aceitar ou recusar e manter a greve para segunda-feira. Olha, o sindicato promete fazer outra assembleia no domingo, mas por enquanto a greve está mantida. O GVBus informou que encaminhou o edital para o corpo jurídico que vai indicar as medidas necessárias a serem tomadas para garantir o direito de ir e vir da população.
Bom, de qualquer forma, o TN vai acompanhar esse caso para te manter bem informado e também se programar caso não haja acordo. A cada 4 horas e meia, uma pessoa morre no Brasil vítima de acidente de trabalho. Para mudar essa realidade, é preciso investir em segurança e treinamento. Funcionários do lado de fora, bombeiros a postos. A simulação de evacuação foi feita no prédio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória. Os funcionários também participaram de uma palestra de orientação sobre como agir em caso de incêndio. A emergência ela surge a qualquer instante. Então o cidadão ele tem que estar apto, assim, ele tem que estar pelo menos direcionado a saber quais as medidas que ele tomaria. No caso de um prédio empresarial como esse, a gente tem algumas medidas mitigatórias que elas devem ser conhecidas por todos e a partir do momento que se tem uma emergência, as pessoas tomam as atitudes e têm o direcionamento correto a seguir. Todos participam da Semana de Prevenção à Saúde e Segurança no Trabalho. É uma ação que a CDL está sendo parceira, trazendo aqui para o centro, em tentar mostrar aos nossos colaboradores o que pode acontecer e fazer capacitação dos nossos colaboradores que um possível problema em termos de incêndio. Fizemos a evacuação aqui do prédio. Essa é uma semana prevenir, muito importante aqui para o centro de Vitória. No Brasil, em 2017, foram registrados 549 mil acidentes de trabalho. E treinamentos assim são essenciais para diminuir esses números. O pouco de informação que a gente passou e um pouco de treinamento, a gente já teve um resultado muito bom. Então, dessa forma, a gente consegue ver a importância que isso tem para todas as empresas, repassarem isso aos seus funcionários para que eles tenham uma noção, para que a gente consiga fazer de forma ordeira uma retirada de público, para que eles possam preservar o máximo possível a integridade deles e da empresa. E a seguir, agentes aprendem técnicas de escalada para combater mosquito que transmite a febre amarela. A gente já volta. Agentes aprendem escalada em árvore para combater mosquito transmissor da febre amarela. O treinamento foi coordenado pelo Corpo de Bombeiros. Equipamentos ajustados, instrução técnica e árvore acima. Os agentes estão sendo capacitados para instalar essa armadilha no topo das árvores. O objetivo é verificar se há mosquitos transmissores da febre amarela. Nós tivemos parceria com o Corpo de Bombeiro para poder orientar e ensinar as técnicas de subida, porque esses vetores eles ficam no alto das árvores, que eles se alimentam do sangue de macaco. Então, para a gente fazer a coleta desses vetores, a gente vai ter que acessar os locais de criação, que são ocos de árvores, bromélias, que ficam no alto das árvores. Os profissionais aprenderam durante 4 dias 2 técnicas de escalada. Com espora e ascensão pela própria corda. Quando for pela espora, ele já sai do chão esporando a árvore, certo? Com uma segunda segurança, com outro nó de segurança. Na outra situação, é lançado uma corda em um galho, não é isso? Que a gente chama de forquilha. E eles fazem a ascensão pela corda. O trabalho foi feito no Parque da Fonte Grande, mas será realizado em todos os parques e reservas ecológicas da capital. A gente precisa capturar para saber onde tem esses vetores aqui em Vitória, nas reservas, e depois a gente fazer uma parceria com a universidade para saber se eles estão infectados ou não, para orientar a população, caso exista a presença dos vetores, se eles estiverem infectados, de impedir o acesso das pessoas em determinados locais das reservas. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no TN1, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e até amanhã.